Ô, Felipe, deixa eu virar aqui. Boa noite. Isso. Opa. Boa noite, pessoal. Estamos começando aí a live com o Dr. Felipe Maciel. Cada um se apresenta aí, né? Felipe, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite a todos. Você me ouve bem, Filomeno? O áudio está bem? Ouve. Escuta assim. Bem, eu sou Felipe Maciel, né? Sou advogado assessor jurídico da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização no âmbito da política pública de habitação e também que lida com REURB. E também participo de projetos de entidades, de empresas e fundações aqui no âmbito estadual que lida, né, também com a REURB. Então tem aí alguns anos de experiência profissional, também foi objeto de estudo meu na minha dissertação de mestrado, que resultou em uma obra publicada, que até estou precisando atualizar, porque ainda foi com base na 11977. E estou aqui brinco muito, mas é verdade, como um dos seus discípulos, né? Aprendi muita coisa sobre REURB com você. Até brinco, né, que Natal, né, tem na pessoa de Filomeno um parceiro, não só Natal, mas o Estado do RN como um todo, uma pessoa que sempre é muito disponível no que diz respeito a REURB aqui no âmbito do Rio Grande do Norte. Estou aqui, agradeço o convite, né, para participar e vamos falar um pouquinho sobre REURB aqui no âmbito do nosso Estado. Obrigado, Felipe. Assim, para quem não me conhece, meu nome é Filomeno Abreu. Queria agradecer ao Felipe as palavras e dizer que realmente tem uma experiência muito boa no Rio Grande do Norte acontecendo, coisa muito boa acontecendo. E eu sei que você está no epicentro aí desse processo, né? E está, às vezes, até puxando alguns caminhos aí para a regularização fundiária acontecer. Eu sou advogado, né? E atualmente sou da carreira de desenvolvimento de políticas sociais do governo federal e atuo com regularização fundiária desde 2005, né? A minha última participação mais recente foi ainda no então Ministério das Cidades, né? Principalmente na elaboração da Lei 13465. Então, estou começando aqui, a gente tem umas conversas, porque a gente sai um pouco do Ministério das Cidades, mas quer continuar discutindo regularização fundiária, né? Porque eu acabo sendo vice. E aí, como eu pensei a gente conversar com um especialista do Rio Grande do Norte, até porque eles elaboraram um provimento muito bacana lá no Rio Grande do Norte. Tem muita coisa boa lá no provimento. A ideia é a gente apresentar um pouco essa experiência do Rio Grande do Norte, mas também apresentar um pouco o provimento, né? Até aproveitando aqui para começar, assim, até ver contigo, como está assim, a questão da política da REURB, tanto assim na capital como no estado do Rio Grande do Norte? Só sugerir, antes disso, Filomeno, se você puder, já como um tópico fixo, né, para o pessoal compreender o que está acontecendo, se escrever REURB no RN, você que é o anfitrião tem como deixar fixo o tópico. Bem, no âmbito do Estado, nós temos uma experiência já bastante proveitosa, que até antecede a 3465, especialmente no âmbito da Prefeitura de Natal. A Prefeitura foi uma das poucas capitais nordestinas, né, que conseguiu recursos na época no âmbito do programa Papel Passado. Nós conseguimos recursos que conseguiram viabilizar projetos que hoje estão em fase de execução e que compreendem quase 5 mil títulos, né? E dentro dessa perspectiva, porque a gente sabe que é muito difícil fazer REURB sem recursos, né? Isso é um dos entraves, vamos dizer assim, da política pública no âmbito municipal, que é o principal agente promotor da REURB, é a dificuldade financeira, né? Então, a Natal conseguiu sair um pouco à frente nessa fase de transição da 11977 para a 3465,
E com uma necessidade interessante, porque nós temos em execução projetos que dizem respeito a conjuntos habitacionais construídos pelo próprio município. Nós temos áreas antigas de conjuntos muito já consolidados há muitos anos e que, consequentemente, não se usou o que antes era uma regra aqui da concessão de direito real de uso, né, da CDRU, e aí já se partiu para a estimação fundiária. Temos projetos em áreas da própria prefeitura de assentamentos espontâneos, né, de loteamentos informais, clandestinos, e também em áreas da União, que até uma parte que está travada até hoje, que houve uma mudança de perspectiva, de entendimento da consultoria da União, da SPU, de entender que por uma lei específica federal seria impossível REURB em APP. E a gente tem uma área aqui vizinho ao Rio, consolidada há muitos anos, não é nem que é vedada a REURB, mas é vedada a doação. E aí se entendeu que a legitimação fundiária é um tipo de doação e, consequentemente, isso travou. Então, a gente tem uma carteira interessante, né, de ações de REURB no âmbito da prefeitura. E no âmbito do governo do estado também existe um passivo muito grande na nossa capital de conjuntos habitacionais da época da Coab, né, da Coab local, dos projetos habitacionais da década de 70. Então, toda uma região de Natal, a Zona Norte, são quase 12 mil títulos. Ainda há esse passivo muito grande. E o governo do estado está fazendo por meio da UFESA, que é a Universidade Federal do Semiárido, né, que é um projeto que o Filomeno também pôde, salvo engano, participar de alguma forma. E ao todo são 20 mil títulos, salvo engano, de conjuntos habitacionais. Uma outra parte, o governo do estado está fazendo por meio da FUNCERN, que é a fundação aqui do IFRN, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que pega os conjuntos do antigo PSH e do Minha Casa Minha Vida 1, que nós tivemos numa primeira fase do Minha Casa Minha Vida, né, vários conjuntos que foram entregues sem título. Então, o Rio Grande do Norte tem, tanto com a Prefeitura do Natal, quanto mais recentemente com o governo do estado, todas essas ações em matéria de REURB. E uma das coisas que começamos a ver que era um trave jurídico, mais jurídico, era a questão cartorial. Os cartórios aqui não conseguiam ver a REURB como algo diferente de um parcelamento do solo. Ainda essa perspectiva de se entender como uma regularização, não como uma regularização de uma situação consolidada, mas com uma situação nova que se cria. Na verdade, isso também é um pouco de dificuldade, houve no primeiro momento, na nossa própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, né, que ainda enxergava isso à luz da 6766. Então, discussões com relação a lote mínimo, a prescrições urbanísticas, isso aos poucos está sendo superado. Então, foi nesse contexto, né, que eu acho que vai ser o que a gente vai conversar daqui a pouquinho a respeito disso, que se criou. E aí entra um papel importantíssimo aqui no âmbito estadual, é importante sempre frisar isso, eu faço questão de frisar isso, da Corregedoria de Justiça, por meio do atual desembargador corregedor, desembargador Amauri, e principalmente do juiz corregedor, doutor Diego Cabral, que é um incentivador da REURB, que promoveu, né, que permitiu, assim também com a participação do Ministério Público. A gente tem aqui na capital uma promotora que é estudiosa e incentivadora da política habitacional. Então, tudo isso culminou com um provimento que teve como objetivo principal destravar os processos de REURB no âmbito do Estado. Isso é muito importante. O pessoal coloca que um conjunto de fatores que são importantes para a política de regularização da acesso, né? O marco legal que simplifica é importante, mas também é muito importante que você tenha um arranjo institucional que permita todos os atores trabalhando no mesmo caminho, porque como a REURB é uma política que tem muitos pontos de veto, tem muita gente que pode atrapalhar o processo para chegar ao final, se não houver esse arranjo institucional. Mas fala um pouco assim, como é que é esse arranjo institucional? Você tem um grupo de trabalho que analisa e discute a REURB aí no Rio Grande do Norte. Como é que ele funciona? Foi criado esse grupo de trabalho, não
vamos dizer assim, oficializado, porque existe uma discussão das corregedorias, do próprio CNJ e do CNMP, se o Poder Judiciário e o Ministério Público podem participar de comitês. Mas, independentemente disso, né, se criou esse grupo de trabalho, mas, vamos dizer assim, sem esse caráter institucionalizado, é um grupo de apoio à corregedoria, não um grupo interinstitucional, com representantes do Ministério Público, da Anoreg também. Isso é importantíssimo frisar, né, que a Anoreg local também comprou só me informar que o tópico está fixado, reúne no estado do RN, deu certo. A Anoreg, maravilha. Parceira nesse processo, e representantes das entidades, né? Então, não as empresas, mas especialmente a FUNSERN, né, que tem esse volume maior no âmbito do interior do estado, né, que é o maior convênio, o maior projeto, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, é esse convênio do governo do estado com a FUNSERN, e representantes do governo do estado e da prefeitura de Natal. Então, se criou esse grupo de trabalho, e um dos produtos disso foi o provimento. Mas existem outras soluções, Filomeno, que eu acho que foram interessantes e podem servir de espelho, de exemplo para outros estados. Por exemplo, num convênio como esse, e hoje mais ainda, em tempos de pandemia, que é difícil você chegar até os cartórios, vocês vejam que nós tínhamos um projeto que alcança todos os 160 municípios do estado, 167 municípios do estado. Então, eram 167, pelo menos, pesquisas fundiárias a serem realizadas. Fora que a gente tem aí a questão, né, além disso, de mais de um conjunto no âmbito de cada município. Era muito difícil você bater na porta de cada cartório. O que é que se pensou? A Corregedoria criou no seu site, na parte extrajudicial, uma aba regularização fundiária, e o governo do estado pôde inserir ali as informações referentes a cada conjunto. Então, o memorial descritivo, a imagem no Google Maps, ou seja, aquilo que os próprios cartórios colocaram como informações necessárias para que ele pudesse fornecer as informações, as certidões ou ofícios referentes à pesquisa fundiária. E a própria Corregedoria encaminhou para os cartórios, via malote digital, pelo sistema que nós temos aqui, que é o Hermes, as requisições de tais pedidos. Então, tudo isso pensando a REURB como uma política pública que não é apenas de interesse do Poder Executivo, mas do próprio Poder Judiciário, dentro de um papel que também lhe cabe de instrumento, né, de promoção social. E, além disso, minutas, atas de reunião, ou seja, tudo aquilo que diga respeito à regularização fundiária está presente lá nessa aba da Corregedoria criada para essa finalidade. Então, se eventualmente a Prefeitura de Natal, outra prefeitura, tiver alguma ação, algum projeto que requeira usar esse espaço está disponibilizado. Isso facilitou demais a comunicação. Agora que nós já temos prefeituras que aprovaram os projetos, expediram as CRFs, e cartórios que receberam já o pedido de registro, então estão sendo criados grupos de WhatsApp específicos e reuniões de trabalho específicas. Dúvidas, travou aqui, caiu. Isso, já voltou. Para eventualmente dúvidas, justamente para quê? Para unir os cartórios, porque a gente percebe que muitas vezes há dúvidas por parte dos tabeliães, e a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, quando a gente cria um grupo desse, né, a informação é compartilhada. Tivemos também um evento de lançamento da cartilha, um evento com os diversos entes que fazem REURB. Então, esse trabalho conjunto, Tribunal de Justiça, Corregedoria, Anoreg, Ministério Público, prefeituras e cartórios, está sendo fundamental para que as coisas avancem. Eu participei de uma audiência pública
eu acho que eu não sei se está dando aqui uma microfonia, mas eu participei da audiência pública com o Ministério Público no Rio Grande do Norte sobre exatamente em cima desse projeto do governo do estado, da SEAP. Achei assim fantástico porque se tinha uma dúvida aí no registro desses antigos imóveis do governo do estado, se você poderia resgatar o fundo STVS mesmo utilizando o instrumento de legitimação fundiária. Então, foi interessante porque, assim, juntou prefeitura, Noreg, cartório, Estado, a Alferza, que está executando, a doutora Daniele presidiu essa reunião. E nesse processo, já se contactou a Caixa Econômica já informou a questão da CPS. Então, dentro de uma sala se levanta quais são os problemas, quais são os entraves para se levar a regularização para frente, e ali mesmo se resolve. Então, a gente troca um pouco esse negócio de ficar trocando ofício o tempo todo, né, para poder conseguir andar com a regularização. Teve o provimento que vocês produziram coletivamente, mas feito pelo governo, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Tem vários pontos bem interessantes no provimento, que eu estava analisando, lendo o provimento, tem alguns pontos muito, que avançam muito na 13465, alguns pontos que eu achei assim, interessante a gente conversar um pouco, aproveitar essa live, até para tirar umas dúvidas com um dos autores desse provimento. Um dos pontos que eu verifiquei na lei é que assim, a gente, quando criou a 13465, um dos instrumentos que foi criado foi a possibilidade de você fazer o registro de forma coletiva, né? Como seria fazer o registro de forma coletiva? Ao invés de você encaminhar, está, salvo engano, no artigo 17 lá da Lei 13465, e você poderia encaminhar uma listagem de beneficiários, bem como encaminhar o termo que se utilizaria como termo padrão, né, para registro. Isso aí facilitaria muito a vida, porque hoje em dia você vai regularizar, por exemplo, uma área dessas de 1.000 imóveis, por exemplo, a gente vai pegar uma área dessas de 1.000 imóveis. Se você for, por exemplo, trabalhar com um instrumento, uma CDRU, digamos assim, uma concessão de direito real de uso, você trabalha com a CDRU de 3 páginas aí, cada uma, você já tem que imprimir aí 3.000 páginas de um documento, né? Aí esse documento em 3 vias. Aí esse documento em 3 vias vai para 9.000 páginas, né, de documento. E cada via dessa normalmente leva 4 assinaturas, né? Verdade. Uma do gestor, uma do beneficiário e 2 testemunhas. 2 testemunhas. Aí são 9.000 páginas, 4 assinaturas, aí dá 36.000, né, assinaturas aí. Então, esse processo de fazer coletivo, ele serve muito para facilitar. Eu digo que ele ajuda mais ainda o cartório, porque o cartório, ao invés de analisar 1.000 documentos que ele tem certeza que são iguais, ele só analisa um, ele só vai qualificar as partes, né? E aí eu vi que no artigo 5º vocês colocaram que os originais não precisam ir ao cartório. Então, qual era o entendimento? Como é que vocês construíram essa discussão aí? Isso é uma das coisas que a gente percebe que o tabelião tem um pouco de resistência, e não é por outro motivo. Eu acho que é uma insegurança que eu acho compreensível. A gente passa no Brasil, de uma forma geral, por um processo de desjudicialização. É um tema muito, muito atual. Eu acho que é um processo em volta, né? Desde o momento em que se passou a permitir divórcios, inventários, separações, depois a usucapião e agora também no âmbito da REURB isso passa a ser muito forte, né? No sentido de qual a segurança que o cartório tem de qualificar esses títulos e abrir matrículas e enfim, atos de registro sem ter a certeza de que aquilo corresponde à realidade fática. A bem da verdade, a lei transfere essa responsabilidade para o poder público. A responsabilidade quanto à correção das informações é do poder público, especialmente do município, que é o principal agente promotor da REURB, mas também pode ser eventualmente o Estado e até mesmo a União. Então, aquelas informações que estão constantes da listagem, pressupõe-se, obviamente, que passaram por um crivo inicial e meticuloso de quem está promovendo a REURB. Então, quem está se responsabilizando pela veracidade daquilo é o próprio
é o próprio poder público. Então, isso passou muito por isso. Olha, cartório, você não vai mais arquivar títulos. Você não vai mais arquivar títulos, nem documentos. Que até outro problema, né, que a gente, em um dado momento, os cartórios estavam exigindo as informações completas, por exemplo, do cônjuge, do regime de bens, data de celebração do casamento, que são informações dos títulos em geral, do registro imobiliário, lá da 6.015. Mas a 13465, até a gente precisou pôr isso no próprio provimento, porque alguns cartórios estavam, no momento inicial, exigindo isso. Ah, mas isso pode trazer consequências de ordem sucessória? Pode. A gente não nega que, por exemplo, quando você tem um dispositivo desde o 977 que diz que o título vai ser preferencialmente no nome da mulher, ora, você tem um título num cônjuge apenas. Isso retira o direito sucessório ou patrimonial do cônjuge? Não. Se a titular vier a óbito ou no caso de separação, e isso advier a depender do regime de bens posterior ao casamento, ele vai ser do mesmo jeito titular de direitos. Isso é uma forma de proteger, por quê? Porque, em regra, né, isso é um dado social, numa separação, numa situação de falência familiar, é o homem quem sai. Então, isso é uma forma de proteger os filhos. Então, olha, se houver problema, esse problema vai ser depois solucionado pela justiça. Não se preocupe que vai dar certo. Então, acho que foi mais nesse sentido de convencimento de que o fato de a listagem, quanto o título coletivo, não estar acompanhada de documentos, primeiro, não confere ao tabelião uma responsabilidade exclusiva, ele não é responsável pela conferência formal. E, obviamente, que ele vai poder conferir alguma irregularidade que seja nítida, né? Mas a responsabilidade pela veracidade é do poder público. Isso. E essa questão do cônjuge, né? Ela, assim, se você for analisar, ela vai ser importante quando o imóvel for ser alienado, né? Exato. Já que pode necessitar de uma outorga, pode necessitar de alguma autorização. Você não precisa ter autorização do cônjuge para comprar o imóvel, né? Você vai ser questionado quando você for vender o imóvel. Então é importante aparecer que o beneficiário é casado, né? Até constar essa informação. E aí eu acho que um avanço que a gente tem que procurar aí em termos de política nacional é que essa informação ela possa ser feita de forma totalmente digital. O que acontece? A gente hoje faz uma CRF, já agiliza bastante a CRF, já que tem uma listagem das famílias, mas quando chega no cartório, o cartório tem que lançar toda essa informação, né? A gente transforma em meio físico, entrega ao cartório, o cartório vai e redigita toda a informação. E quando, na verdade, a gente tem que buscar formas de que essa informação migre de forma digital. Que o próprio cartorário ele vai ter que conferir, com certeza, vai ter que certificar aquela informação entregue, mas ele não precisa ter um funcionário redigitando toda a informação que já existe de forma digital. Então, ou uma forma de os sistemas de cadastro do poder público, o sistema de cadastro de registro se comunicarem, ou uma forma desses sistemas de cadastro de registro poderem receber o upload de uma base de dados fornecida pelo poder público, né? Acho que aí vai agilizar bastante. Né? Bom que está chegando o pessoal aí, viu? O Cacá, um colega advogado da época da faculdade, entrou aí, o Luciano também lá de Santos, que trabalha com regularização fundiária. Outro ponto que me chamou um pouco de atenção na lei foi a questão dos memoriais, né? A gente teve recentemente conversando com uns colegas que trabalham, que houve essa discussão dos memoriais, quem define o padrão do memorial e o que é que o cartório vai perguntar ou não com relação ao memorial. Como está essa questão dos memoriais fornecidos aí pela Prefeitura aí no Rio Grande do Norte, assim, com essa conversa com os cartórios? A gente teve um pequeno embate, vamos dizer assim, de discussão, porque existe um costume aqui que nasceu na Prefeitura de Natal, né, nas reúbas municipais, em razão do alto volume de títulos, de não se fazer um memorial individual para cada lote, mas se lançar mão de uma planilha, de uma tabela,
onde nós temos todas as informações necessárias para a indicação, né, a descrição do lote. O memorial descritivo serve para que o imóvel seja descrito e, consequentemente, que não possa ser transposto para a matrícula, né, para a informação tabular. Mas o provimento deixa claro que o formato aprovado pela prefeitura deve ser aceito. Claro que isso não impede, assim, muito na linha que você está colocando, que haja esse intercâmbio de informações. Então, o que é que nós fazemos no âmbito tanto dos convênios estaduais, como, por exemplo, no âmbito da prefeitura, que nós temos uma última fase, né, que é a fase da regularização administrativa, por exemplo, a partilha dessas informações para o cadastro imobiliário. Então, se entrega isso em formato digital, em Excel, no formato que se requeira, né? Essa base de dados é compartilhada. E, consequentemente, o cartório pode transformar isso em texto do jeito que ele achar mais adequado. Até faltou também comentar, Filomeno, que no provimento foi também lançada uma cartilha direcionada aos cartórios, com vários modelos. E a própria Noreg também participou disso. Bacana. Com modelos de pré-notação, de abertura de matrícula, de registro da CRF, né? Porque é novo. Novo. Então, nós temos serventias que tinham dificuldade, ainda tem dificuldade. Então, quando a gente cria um quiz não, né? Como é que chama? De perguntas e respostas, né? Não, FAQ não. FAQ, Isso. O FAQ, que até eu pude produzir essa parte, né? Que a gente percebe que a dúvida maior muitas vezes quando eu tenho que abrir uma matrícula nova. Então, tudo isso ajudou muito para... Felipe, já tem gente perguntando aí onde é que pode acessar essa cartilha. Depois passa para frente. Essa cartilha, eu posso daqui a pouquinho colocar o link aqui, não tenho como digitar agora, mas a cartilha está disponível no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? É o provimento 198 de 2019, foi o provimento que disciplinou, e agora em 2020 foi lançada essa cartilha. Então no Google é facilmente encontrado cartilha, REURB, TJRN, a gente vai conseguir encontrar. Então, com relação aos memoriais, foi mais ou menos isso. E outra coisa que foi acordada, que está no provimento também, é que as informações georreferenciadas, né, as coordenadas geográficas, só precisam estar relacionadas à poligonal. A poligonal do polígono para a matrícula mãe. Até porque os cartórios aqui ainda não se usa essas informações para os respectivos lotes. E para a gente transpor isso para a matrícula, todas essas informações dos vértices e tal, talvez poluísse muito, também não seria utilizado de plano. Então, o que é que diz o provimento? Se o polígono do núcleo estiver já referenciado, isso é suficiente, né, para atender ao que está lá dos requisitos da 3465. É até importante que esses memoriais combinem a questão do georreferenciamento, mas também com os métodos tradicionais de descrição do imóvel, né? Hoje pega uma matrícula para analisar, ele está lá, o pontinho 1, tantos graus para o pontinho 2, tantos graus para o pontinho 3, tantos graus para o pontinho 4. E às vezes se esquece que a matrícula ela é manejada pelo particular que vai comprar um imóvel, pelo banco, ele não necessariamente só pelo profissional do georreferenciamento. Então é muito importante que essas descrições elas combinem o georreferenciamento, não dá para fugir do georreferenciamento, é um caminho sem volta, né? Até para a gente acabar com esses verdadeiros prédios de matrícula, quando você vê tem uma, duas, três, quatro matrículas, uma em cima da outra, porque não são georreferenciados. E aí, mas é importante também a gente combinar com essas descrições mais tradicionais que qualquer particular possa conseguir identificar o imóvel. O nosso provimento ele diz, né? A questão lá no artigo 14, além da indicação do número da quadra, né, localização, nome do logradouro, quando não houver indicação do número, também a questão de ser lado par, de ser lado ímpar, né, essa questão do lado par, lado ímpar, às vezes a
ajuda muito. Em que pese é preciso saber eu vi o num critério. levantamento que a gente fez de uns conjuntos habitacionais, ainda quando eu trabalhava no Ministério, a gente verificou aí no Rio Grande do Norte um conjunto habitacional que foi construído do lado errado da rua. A matrícula bate perfeitamente com o imóvel, só que ele estava do lado inverso, né, no terreno de terceiro. Então é muito Acontece importante. às vezes de ser construído na quadra errada. A gente já teve, né? A gente tem aqui no estado, no município mesmo. Foram desapropriadas algumas áreas de um loteamento antigo e o imóvel foi construído noutra. Numa área que havia se destinado a um cemitério. Teve que se desafetar. Foi uma confusão grande para resolver. A gente encontra... E também, né, quando você vai já referenciar a questão da inclinação, né, mesmo que antes fosse eventualmente já referenciado, mas quando você faz novamente, às vezes se encontram erros, e aí se percebe que se invadiu uma rua, se invadiu um lote, que antigamente, né, nós sabemos que se precisava resolver tudo isso antes. Eu lembro de um material que você e a Ana Paula Bruno tinham do Ministério das Cidades, né, um curso de capacitação, algo do tipo. Não lembro se você ou se a Ana falava, né, na questão da regularização da base imobiliária, né, de você tratar a matrícula. Então, aqui, por exemplo, em um dado conjunto que está sendo regularizado, se precisou fazer várias desafetações prévias para que um pequeno dentezinho que foi invadido deixasse de ser um logradouro e passasse a integrar a quadra e vice-versa. E a gente não precisa fazer mais isso, né? A gente, com base na 3465, tudo isso é feito posteriormente, após o recebimento do projeto e as eventuais alterações que são feitas. Enfim, o cartório faz isso sem precisar desafetar, apurar remanescente e etc. Mas é muito comum, realmente, essa imprecisão. Isso. Até num dos casos também que eu tive contato no Rio Grande do Norte, eu não lembro qual era o município agora, mas era do projeto da UFESA, tinha um cemitério do lado da área regularizada e dentro da mesma matrícula do núcleo. Aí eu quero fazer a reurb do cemitério. Não, reurb do cemitério é mais complicado, né? Como é que você vai cadastrar ou notificar os ocupantes, né? Mas como era um cemitério municipal, até que na conversa poderia simplesmente integrar como área institucional dentro do parcelamento, dentro do projeto de regularização fundiária, para deixar a matrícula lá destacada. Não teria como... Tem maneiras da gente trabalhar, né? Até ainda na conversa do provimento, tem um artigo que eu acho que assim, apesar dele trazer um pouco da lei, mas eu acho muito bom que ele esteja expresso no provimento, que é do artigo 19, que ele fala que é vedado ao oficial exigir a comprovação do pagamento dos tributos e penalidades, né? Aí exatamente, até protege um pouco o próprio registrador, né? Que o registrador acaba sendo um corresponsável solidário com um monte de coisa aí no mundo, né? Parece assim, não, vamos... Que é também para... A gente, às vezes, quando fala de regularização fundiária, parece que só quer assim, reclamar de lei de registrador, né? Mas o registrador, ele tem quase toda a legislação do mundo, ele é corresponsável por alguma coisa. Ele é corresponsável pela construção irregular, pelo tributo, por tudo. Então, quando você traz, assim, que não precisaria desse procedimento, aí você já melhora a aplicabilidade da Lei 3465, exatamente porque não é o registro da regularização, não é para ser uma ferramenta tributária necessariamente, né? Ela vai induzir tributação. Essa questão das isenções realmente é um dos pontos mais sensíveis, né, da discussão que envolve a REUB de uma forma geral. A compreensão da parte das serventias de que precisam realizar esse serviço de forma gratuita. Não é fácil. A gente tem várias serventias aqui no estado que não tem estrutura para isso. Existe, de fato, o outro lado, precisamos reconhecer, mas é uma imposição da lei, né? E o tabelião precisa também entender, de uma forma geral,
do ganho futuro. Há vários municípios que não têm um título sequer aberto. Então, quando você começa a fomentar a titulação, você começa a promover um caminho para a formalidade, né, de fuga dessa informalidade crônica que tem no país. Isso vai, lá na frente, trazer ganhos também de arrecadação. Porque cartório não vive só de protesto de título, de reconhecimento de firma. Não precisa também, na verdade, o que é muito mais lucrativo é a parte de RI. Né? E as transações futuras, necessariamente, não serão isentas mais. Né? Somente o primeiro ato de registro, os primeiros atos de registro de elevações que são gratuitos. Uma coisa que é interessante que a gente pôs no provimento é que nós temos vários núcleos urbanos, especialmente nessa parte de PSH e de Minha Casa Minha Vida, nessa fase de transição da data mágica, né, de 22 de dezembro de 2016. Uhum. A gente só pode usar na estimação fundiária, a gente só pode garantir a isenção nos IANEIDs do que tiver implantado até essa data. E surge a discussão, mas o que é ser implantado? Qual é o conceito de estar implantado? Uhum. E aí o provimento traz esse dispositivo, né, de que considera-se implantado quando aquela data tivermos mais do que 50% das unidades entregues. Então, comprovar a entrega de mais de 50%, haverá isenção de tudo. Obviamente que aqueles títulos entregues depois não vai ser possível a estimação fundiária, porque a análise, nesse caso, é diferenciada. Não, mas é muito bom. Esse artigo de colocar expressamente o conjunto habitacional como um núcleo urbano informal, né, como um assentamento irregular, ele veio de uma discussão, assim, principalmente na Paraíba, onde os conjuntos habitacionais não eram enquadrados como regularização de interesse social. Então, isso conjunto habitacional construído na década de 70, na década de 80. Então, você havia um entendimento que assentamento irregular tinha que ter sido construído de forma irregular. Se ele foi construído de forma regular, é por isso que o pessoal não entende muito por que quando a gente descreve núcleo urbano informal como aquele que não foi possível o registro na época da implantação. Exatamente porque temos muitos casos diferentes. E os conjuntos habitacionais são esses, né? Numa das experiências que eu tive, assim, de regularização, isso no começo da regularização, eu tive a dificuldade que a construtora não entregou os memoriais dos conjuntos habitacionais que tinham sido construídos. Como é que eu vou constituir um condomínio? Como é que eu vou fazer esse registro? Então tem que realmente trabalhar realmente de uma perspectiva não de 6766, mas numa perspectiva de REURB, né? Isso. E aí, Felipe, já estamos aqui com quase 40 minutos de live, o negócio passa rápido mesmo, é uma hora. Infelizmente, estou com a tela travada, eu não estou conseguindo ver quem está entrando, nem quem está participando. Não, eu tô pegando aqui o pessoal, até mandar um abraço pro Nélio, aí do projeto da UFES, aí junto com o Estado do Rio Grande do Norte, trabalha também aí com esse projeto, com o professor Almir Mariano, assim, que realmente, assim, para quem trabalhou no Ministério, foi a melhor descoberta nossa, foi essa parceria com o Rio Grande do Norte, que foi em paralelo com o que você descreveu, que foi o projeto de 2013 da Prefeitura de Natal, que começou lá da seleção acho que eram 8 conjuntos habitacionais à época. Exatamente. Agora, quanto a essa questão do registro, até da gratuidade, é interessante como a gente acha, às vezes, nos cartórios menores, uma facilidade, digamos, maior de trabalho, exatamente porque, às vezes, ele está num município que não tem nada registrado, né? E aí ele precisa correr atrás, né? Eu tive com registradores de Carnaubais, de Governador de Cerrosado, de Tibau. Então, em Açu, né, que foi a primeira titulação que a gente fez aí, foi na concessão de uso especial para fins de moradia em Açu, foi anterior à Lei 13.465. Um dia a gente tem que marcar uma live de quem trabalhava com regularização fundiária antes das Lei 11.977, que aí é que é legal. Porque a gente
Ali tinha que ser um trabalho bem feito. E aí, esses cartórios menores, mas muito colaborativos, assim, apresentando realmente, tendo uma participação maior do que, às vezes, até que alguns cartórios que a gente trabalha na capital. Então, assim, mesmo tendo uma renda menor, tendo condições menores de se estruturar, eles acabam participando bem e simplificando bastante os processos. Outra coisa que também me chamou um pouco a atenção na lei foi quando vocês trabalham no artigo 21, no provimento, na verdade, trabalho no artigo 21, trazer a questão da CRF e do artigo da desapropriação judicial, ou da desapropriação, tem vários nomes aí que é dado para esse instrumento, que é, assim, para aqueles que não conhecem muito, no artigo 1228, parágrafo 4º e 5º, traz a possibilidade de, no âmbito de um conflito possessório, de um conflito de propriedade, você poder fazer uma espécie de compra e venda forçada, né? Ali. Mas a maioria das vezes é feito por meio de algum acordo judicial. Mas seria o juiz determinar que seja feita a compra, né? E aí, isso normalmente era feito no âmbito da decisão judicial, e vocês fizeram um mix desse procedimento com o próprio procedimento de regularização fundiária. Ao trazer no artigo 21 a questão de você também ter a CRF nesses processos de reconhecimento de desapropriação. Como foi assim, a ideia do debate? O que acontece, não só de desapropriações, mas também, de uma forma geral, no processo de usucapião, é que você regulariza a posse, regulariza o imóvel do ponto de vista registral, mas não do ponto de vista do parcelamento. Então, em situações como essa, como você tem uma dimensão maior, não são apenas para que você não tenha matrículas perdidas, avulsas, e você passa a ter também a expedição da CRF, você permite que exista a possibilidade de também trazer o aspecto urbanístico para dentro daquilo, né? De você também poder regularizar o parcelamento e, consequentemente, titular aquelas pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, a gente antes, que não é exatamente isso, mas eu acho que é um instrumento de desuso. Por exemplo, quando se usa o usucapião para fazer... Antes se usava, né? Você tinha várias ações de usucapião, ou, mais recentemente, vários processos extrajudiciais de usucapião, que iriam resultar na abertura de várias matrículas soltas. Você não tinha identificação de quadra de moto, porque previamente você não tinha um projeto de parcelamento aprovado. Então, a ideia foi mais levar nesse sentido de você conciliar as duas coisas. Falando aqui de desapropriação, eu lembrei de uma outra situação, que até, se possível, de ouvir a sua opinião, quebrando um pouco o script, que a gente tem vários problemas aqui no estado do Rio Grande do Norte, daquele outro assunto também que a gente está tratando. Por incorreta localização, nós temos vários conjuntos, até mesmo agora no Mercado da Minha Vida, construídos dentro de faixa de domínio de rodovia, dentro de área não edificante, que aí a gente teve recentemente uma lei federal, né, que possibilitou que sejam consolidadas, mas quando a gente entra em faixa de domínio de rodovia, o DENIT tem uma posição muito rigorosa, até entendo que é uma questão de legalidade, mas como é que a gente conseguiria mudar isso? Será que a gente tem, vamos dizer assim, eu soube que existe uma discussão de um projeto no âmbito federal de regularização de ocupações em faixa de domínio, mas é muito complicado quando a gente tem um conjunto habitacional. A gente tem vários municípios de Natal que toda a margem está na faixa de domínio. Então tem que derrubar posto de gasolina, escola, conjunto habitacional. Claro que a testada de frente, né? E o prejuízo social e financeiro é absurdo. Você tem notícia de algo nesse sentido? Notícias ruins, né? Porque a situação ainda complica quando essa área está numa rodovia que foi objeto de concessão. E no contrato da concessão, isso é um caso muito comum, no contrato da concessão tem a remoção dessas famílias, dessas áreas, né?
Até assim, não, às vezes não dá para culpar tanto assim o próprio conjunto ter sido construído. Eu mesmo, uma experiência pessoal, trabalhei numa desapropriação que ficava às margens da BR-116, num Uhum. conjunto habitacional aqui de Fortaleza, em 2005. E Uhum. nas matrículas que a gente levantou para fazer a desapropriação, não constava a BR. Né? Então, tem assim, não existe uma base territorial para isso, e essa discussão realmente não avançou muito, né? O que a gente se tem assim de legislação federal é a própria legislação da concessão de uso especial para fins de moradia, mas ela Uhum. pressupõe uma ocupação de pelo menos 2011 e dá É. a opção de que na concessão de uso especial que se for uma área de uso comum do povo, posso encaixar assim, a faixa de domínio da rodovia ou da linha férrea, porque também tem alguns em faixa de domínio de linha férrea, também tem esse. Aí o poder público ou ele consolida aquele direito naquele local ou ele promove uma remoção. Uhum. Aí tem que avaliar em cima do caso concreto mesmo se é um caso de você fazer aquela regularização lá naquela área mesmo ou se realmente fazer a promoção. Ruim é quando você está tratando do conjunto habitacional que foi promovido pelo próprio poder público, né? Então, Pois é. isso é um gasto duplo. Teve uma das dúvidas aqui no bate-papo, se colocou assim, um conceito de núcleo urbano informal, né? Tipo, o núcleo urbano informal ele é todo aquele assentamento humano que, à época da sua implantação, não foi possível ser levado a registro, né? Eu estava até assistindo agora à tarde um grupo de trabalho da nova pesquisa de déficit habitacional que foi feita pela Fundação João Pinheiro, sobre a questão do levantamento da irregularidade fundiária. Até esse tema causou uma certa polêmica. E realmente, quando se trouxe o núcleo urbano informal para a discussão aqui, inclusive se colocou que aquele núcleo que não estivesse na área urbana, mas que tivesse uso e ocupação urbana, eles poderiam ser considerado urbano para fins de regularização fundiária. Mas quem Não decide isso? superior ao módulo rural, né? Se não coincidir com o módulo rural. Então, é um artigo polêmico, é um artigo até que, inclusive, está sendo discutido na ação de inconstitucionalidade, né, na DI, já que o conceito anterior era um conceito de legal, né? Está no plano diretor é urbano. Uhum. Não importa, não era tanto, a gente tem muitos municípios que eles são 100% urbanos, mas tem 20 mil habitantes. Que o pessoal coloca logo no plano diretor tudo como urbano. Então é isso, os conceitos são esses, tem essas peculiaridades. Então, é isso, essa discussão ainda não se tem um martelo. A questão é que realmente a gente acaba consultando os órgãos rodoviários na hora de fazer a regularização dessas áreas e rezando para que a área não coincida com a área de domínio. Lembrando que a faixa de domínio, ela também é uma faixa de segurança, né? Dependendo do tipo de rodovia que a gente está trabalhando, né? Claro, claro. Agora, também uma outra discussão, mas não é regularização fundiária, é da municipalização de muitas dessas rodovias, né? É uma discussão também muito antiga, se municipaliza ou não municipaliza, que às vezes essas rodovias são vias urbanas, só está dentro da cidade. A discussão passa justamente por aí. A partir de que momento a via deixa de ser considerada rodovia e passa a ser considerada via urbana? Porque para o DENIT é preciso que você tenha uma obra e crie um sistema viário. Uhum. E para criar um sistema viário, você precisa ter algo maior que quebre esse fluxo. Então, um viaduto, um anel viário, alguma coisa do tipo. Mas é muito comum no Nordeste, eu percebo, a existência de marginais, Sim. de vias marginais, e é muito comum na entrada da cidade você ter uma lombada eletrônica, você ter alguma coisa que quebra ali a velocidade dos veículos. Sendo que é muito comum de você ter todo o município à margem, não é só o conjunto, não é tudo. E as pessoas estão lá. Então, assim, ou derruba tudo, ou se encontra uma solução que não seja exigir uma obra vultuosa, porque isso não vai acontecer nunca. A gente não pode... É que nem aquela história antiga, né? Que havia durante muito tempo, de se entender que você só podia fazer a REURB, né? Regularizar o lote depois de criar, de garantir todas as obras estruturantes. A gente não ia fazer isso nunca.
né? Por isso que eu acho que um dos grandes avanços, apostas, e o que o tempo vai dizer o resultado, é a ideia do cronograma de obras e do tempo de compromisso do gestor. Isso vai vingar, né? Isso vai ser feito, mas ao mesmo tempo... Diga, terminei. Não, mas ao mesmo tempo, pior era você depender disso para poder regularizar do ponto de vista jurídico, né? Eu acho que foi uma boa sacada. Mas a experiência que vai dizer se sim ou não. É a mesma coisa. Você vai esperar uma obra que é o que envolve rodovias, tem um custo maior para poder titular toda uma situação consolidada, é uma discussão que tem que se ter. Até num projeto, a gente tinha um projeto de levantamento de trabalhar estratégias que a UFABC fez junto com o Ministério. Eu estava numa oficina lá em Foz do Iguaçu, e aí, fazendo o levantamento da área, o pessoal da equipe tinha um entendimento muito forte que tinha que ser áreas já com toda a infraestrutura, com tudo colocado. Aí o pesquisador perguntava para o técnico municipal: vem cá, esse núcleo tem pavimentação, saneamento básico, e aí o kit completo, né? Para o técnico municipal dizer, não. Aí uma hora eu perguntava para o técnico, mas aqui, e o resto do município tem? Não, também não. Então, assim, a gente vive numa precariedade de infraestrutura tão grande que a gente é mais severo com as áreas que estão sendo regularizadas, porque estão na atenção do poder público, que propriamente com o município como todo. O próprio saneamento, todo mundo sabe que é uma parte mínima do país tem o saneamento, mas não quer dizer que não precise. É importante que o projeto preveja essa infraestrutura, que tenha um cronograma de execução dessa infraestrutura, né? E, principalmente, o projeto tem que pensar como o núcleo vai ficar depois da regularização. Porque aí é o que não dá para, por exemplo, você ter um lote que você vai lá consolidar, você vai titular, garantindo o direito real para a família, mas esse lote mais à frente ele vai ter que ser removido por conta do próprio projeto urbanístico de regularização fundiária. Uhum. Então, o projeto ele tem que pensar à frente, tem que pensar como aquele núcleo deve ficar. Aí o Gildo também mandar um abraço para o Gildo aí da SEAB também, parceiro nosso de trabalho. E além dessa questão, o que mais assim, você acha relevante assim, no provimento para eu poderia aqui nos minutos finais? Para a gente encerrar, tem umas coisas bobas que eu fui lembrando agora, bobas que eu digo assim, mais de detalhes, por exemplo, a notificação, precisa de jornal de grande circulação, tinha essa dúvida. Sim, eu lembro que a gente teve essa conversa. Basta que a publicação no Diário Oficial do Estado ou do município. Segundo, a 3465 diz que você deve notificar no endereço constante da matrícula. Raramente a gente vai ter o endereço na matrícula. Não tem endereço. E aí, edital. Então, assim, a via do edital termina sendo a regra. Né? Isso. E um outro ponto que eu acho que a gente teria uma live só para isso, né? A questão de quando se abrir uma matrícula nova. Apesar do dia 3465 trazer, né? Mas, assim, não é muito sistematizado. Então, se ficou claro, assim, se tenta deixar claro, especialmente na cartilha, mais na cartilha do que no provimento, que é o que eu digo, que a regra vai ser abrir uma matrícula nova, porque raramente a gente vai ter a correspondência exata da área que está sendo regularizada da informação que está na matrícula. Geralmente ou é uma parte dela, ou é mais do que ela, ou é ela mais outras. A gente tem várias matrículas envolvidas. Então, quando for uma situação que antigamente só se fazia uma retificação, ok, a gente não vai precisar de uma matrícula nova. Mas quando fugir disso, que na prática é a regra, vai se abrir uma matrícula nova. Tá vendo, Leão? É o seguinte, esquece tudo, abre uma matrícula nova, registra e seja feliz. É mais ou menos isso que a gente diz. E outros pontos também, assim, para a gente caminhar para o fim, né, que já dá uma hora. A gente tem uma dificuldade muito grande de precisão da informação da parte da serventia. Ele sabe, ele não encontra
matrícula ou transcrição, ele sabe que não está registrado, mas ele sabe de ouvir dizer, e o ouvir dizer no interior é muito forte, né, que aquela área pertence a fulano. Isso. E às vezes fulano, a matrícula dele está no outro cartório, né, por conta das diversas sucessões de desmembramentos e processos de emancipação das comarcas. E aí, às vezes o tabelião diz, não, eu não tenho como dar informação, eu não tenho certeza. Uhum. O que é que o provimento vai dizer? Que a dúvida quanto a isso não impede o prosseguimento da REURB. E se tiver de indicar alguém, indique. Principalmente indicar onde, eventualmente, pode-se buscar essa informação. Que pode ser numa outra serventia. Não basta simplesmente dizer, aqui não tem nada. Para depois, quando o projeto for aprovado, expedir a CRF, não, porque faltava notificar alguém. Aí o retrabalho vai ser grande. Até é importante que esses processos assim não tenham aquelas repetidas devolutivas, né? A gente entrega uma coisa, aí vem outra devolutiva. Entrega uma coisa, vem outra devolutiva, né? É importante que se concentre todo o ato numa devolução só, porque senão o poder público não consegue trabalhar, né? O próprio provimento, além do direito urbanístico cartorial, eu sou professor de processo civil, estudo de processo civil, a gente chama de princípio da cooperação, né? Que o juiz tem que dizer como o que e como ser regularizado. O tabelião tem que fazer isso. Não basta dizer a CRF está em desacordo com a 13465. Diga o que está em desacordo, né? Especifique o que tem que ser regularizado. Tem que haver esse princípio da cooperação também entre os sujeitos no âmbito do processo registral. Isso. Então, chegando aqui aos 58 minutos, manda uma mensagem rápida aí para a gente poder encerrar. Bem, eu queria agradecer mais uma vez, Filomeno, pelo seu convite. É uma honra poder participar de um momento com você como este. Infelizmente, eu não estou aí podendo ver, né, quem está online, mas eu imagino que os meus amigos da CEARP estão presentes, alguém deve ter aparecido, que ajudaram a divulgar. Um abraço especial ao pessoal do DEREF, da Prefeitura, a turma, a competentíssima equipe da FUNSERN, da qual eu faço parte. O Gildo, eu vi que participou aí, que é servidor, um desbravador aí do interior por parte da SEAB. E me põe à disposição para a gente repetir isso. Outros assuntos, sempre será muito bom para mim poder discutir com você a REURB. Cara, muito obrigado. Assim, a gente sempre aprende muito na discussão. O REURB, qualquer debate, qualquer tema que você debate, você aprende um tema novo, uma discussão nova. Parabéns aí pelo trabalho do Rio Grande do Norte. E esse vídeo a gente vai divulgar nas redes sociais, tanto minha quanto do Felipe, depois, colocar no YouTube, colocar nas suas, para realmente a gente percebe que às vezes o pessoal acessa mais no pós do que na hora da live. É verdade, é verdade. Tem muito disso. Queria mandar um abraço para todos, uma boa noite e aí até a próxima live aí que a gente vai divulgar nas redes sociais. Até mais. Um abração. Boa noite. Tchau, tchau.